Prezados ouvintes da Palavra de Deus, talvez eu vou precisar de mais vídeo para tratar sobre esse assunto do bode Azazel, que não é o mesmo bode emissário. Que o Adventista confunde o bode Azazel com o bode emissário, se baseando na lenda siríaca. Claro que toda lenda tem seu fundo de verdade. Por exemplo, os babilônicos criaram as lendas da criação, a lenda da destruição de Jericó, a lenda do dilúvio. Então, eles tinham bases, conteúdos bíblicos, mas acrescentaram conteúdos aplicando a outros deuses, a outras situações que, tiradas, elas caem, a verdade para Deus tirada, eles caem em contradição. Porque a lenda sempre acrescenta heresias. Mitos sempre acrescenta heresia. Então, o bode Azazel é uma lenda siríaca, se baseando em princípios bíblicos que o Adventista pega como verdade absoluta, quando não é. Vamos lá. Refutando a visão dogmática do Adventismo no sétimo dia, de que o bode emissário seja simbolismo de Satanás. Então, aqui nós podemos analisar sobre esses aspectos de que ao bode Azazel realmente se trata da pessoa de Satanás, no sentido da lenda, mas no sentido bíblico se trata da pessoa de Cristo. Então, no caso do bode emissário ser para Azazel, então se caracteriza as seguintes observações. A. O bode emissário é uma representação de Jesus, Cristo vivo, tanto antes quanto depois da sua ressurreição. No caso do bode emissário ser para Azazel, então se caracteriza as seguintes observações. O bode emissário é uma representação de Jesus, Cristo vivo, tanto antes quanto depois da sua ressurreição. Essa é a repetição. No caso de considerar o bode Azazel o bode que já estava no deserto, então o bode Azazel, que seria a representação de Satanás, mesmo porque Satanás foi expulso da presença de Deus e neste mundo, deserto, se tornou príncipe e Jesus mesmo afirmou que o mundo jaz no maligno. Se considerar o bode emissário com o bode Azazel, seria como enviar o bode emissário para o bode Azazel para o bode Azazel. Então não tem lógica misturar o sentido bíblico com o sentido da lenda. No caso de considerar o bode Azazel o bode que já estava no deserto, então o bode Azazel, que seria a representação de Satanás, mesmo porque Satanás foi expulso da presença de Deus neste mundo. Se tornou o príncipe e Jesus mesmo afirmou que o mundo jaz no maligno. Considerando a exposição de Levítico como bode emissário para Azazel e bode para o Senhor, entende-se que 3 bodes. O emissário, representação de Jesus, o Azazel, representação de Satanás e o bode para o Senhor. Se considerar que o bode emissário seja o mesmo bode Azazel, não há como considerar que Satanás seria o bode para expiação. Mais análise. Levítico 16 fala, a flexão verbal confessará é traduzida do verbo hebraico iadá. Desculpa a pronúncia que eu não sei bem pronunciar. Ele significa remassar, jogar, tirar, lançar, entregar. Satanás foi lançado do céu quando ele pecou contra Deus. Ele foi expulso do céu. O ato de colocar as mãos sobre Azazel não representa a confissão de arrependimento pelo pecado cometido, mas lançava sobre ele a responsabilidade, a culpa pela origem e consequência do pecado, recebendo essa devida punição, que era o banimento do arraial do israelense para sempre. Isso simboliza, de fato, o que ocorrerá no futuro com Satanás, que ele já está expulso do céu e depois vai ser lançado no lago de fogo, como Deus já tem o juízo sobre ele. O texto é claro que a colocação nas mãos da cabeça do bode emissário significa confissão dos pecados, e não colocação da culpa dos pecados sobre Satanás. Jesus carregou sobre si as nossas culpas, nossas dores. Satanás não carrega a culpa de ninguém, pelo contrário, ele lança culpa. Evidentemente que devemos confessar nossos pecados ao Senhor Jesus e não a Satanás, assim como entendemos que Jesus, ao confessar nossos pecados, ele os leva para longe. Isto é, ele diz mesmo, jamais esquecerei dos seus pecados. Ele fala isso àqueles que se arrependem dos seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. 1 João 3,9. O bode emissário nunca poderia ser representação de Satanás, que já muito antes dessa expiação de Levíticos
com 16 de acontecer, há muito tempo tinha sido banido da presença de Deus justamente por ter se rebelado contra Deus. Daí o mito que Satanás estaria no deserto como bode Azazel. Na verdade, Satanás, o deserto aqui é o mundo já no maligno, como Jesus falou. Ele disse-lhes, e eu via Satanás como raio cair do céu, Lucas 10, 18. O Satanás continua caindo até hoje, ele está em degradação, ele sabe que o fim dele está próximo. O vocábulo aqui, céu, significa que Satanás morava nas alturas, e não no céu onde Deus tem seu trono. Daí o pecado não ter começado no céu. Isaías 14, 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado na terra, tu que debilitavas as nações. Satanás está debilitando as nações até hoje. Começou com aquela terça parte dos anjos que ele debilitou, tirou da presença de Deus e foi todos expulsos juntamente com ele. Esses anjos estão a serviço dele nos dias de hoje. Isaías 14, 13. E tu dizia no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Aqui comprova que o pecado da rebeldia não começou no céu dos céus. Onde está o trono de Deus, para onde Satanás pretendeu subir? Ele começou abaixo do céu, todo o sistema abaixo do céu, nunca no trono de Deus, nunca no céu dos céus. Verificamos no texto que Satanás nem conhecia o céu dos céus, onde pensou que havia até a congregação e se assentaria na banda dos lados do norte como a sua imaginação. Ele imaginava isso. Isaías 14, 14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui mostra que o pecado nasceu no íntimo de Satanás, e o mesmo nem habitava no céu dos céus, que reconheceu que o trono de Deus estava acima das mais altas nuvens. Isaías 14, 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Satanás já está sob punição de suas culpas, e a cada tempo que passa sua dívida com Deus sempre aumenta, mas nunca na posição de expiar pecado de pecadores. Só se o adventista acha que o diabo pode expiar pecado dele. Se pensa assim, não tiveram seu pecado perdoado, portanto continuam sob a maldita condenação da morte eterna. Bode Azazel. A palavra Azazel provém do hebraico Azazel. Este, por sua vez, deriva de dois radicais. Azal, que significa ir embora, ir de uma parte para outra, e is, que significa cabra, bode. São simbolismos, são metáforas, né? A análise cuidada do Levítico, capítulo 16, cuidadosa desse capítulo 16 de Levítico, revela erroneamente que Azazel represente Satanás e não a Cristo, conforme alguns têm ensinado. Então aqui estão mostrando o erro dogmático do adventismo do sétimo dia. Se o Azazel do mito for considerado Satanás, que pelo ângulo da mensagem de Isaías 14 foi expulso da presença de Deus e está caindo sempre e está neste mundo, o deserto, até pode ser considerado como figura de Satanás, mas em nada tem a ver com os dois bodes da expiação. João Batista, numa das suas mensagens, falou assim: ei, que voz que clama no deserto. Jesus é a voz que clama no deserto. Jesus é a voz que anuncia a salvação, a reconciliação. E João Batista era essa voz que ele estava clamando para chamar o povo ao arrependimento. Arrependei-vos de seus pecados, né? A figura do bode Azazel, sendo considerada a representação de Satanás, já estava no deserto e não enviado para o deserto. Ele já estava no deserto, ele já estava expulso. O deserto foi uma maneira de explicar. Como a Bíblia é cheia de maneira de explicar, dentro do campo da metáfora, da simbologia, da tipologia, do sentido figurado, mas mostrando a realidade, né? Os argumentos que apoiam esta interpretação são frágeis, como o bode para Azazel não era morto como sacrifício, e assim não poderia isoladamente ser usado como meio para trazer o perdão, uma vez que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Porque o derramamento de sangue foi o auge dos vários atos de Jesus até chegar ao sacrifício vicário. Porque a morte do sangue de animais apenas cobria os pecados. Mas o sangue de Jesus vertido na cruz nos purifica e nos lava de todo o pecado. Antes e depois da crucificação, Jesus foi figurado pelo bode emissário
vivo. O Adventismo omite de que os dois bodes eram para expiação, nenhum era para punir Satanás por causa dos erros humanos. Satanás não era para ser punido. Os dois bodes foram usados para expiação. São os sentidos da maneira que Deus manifesta as informações acerca do plano de salvação para toda a humanidade. A Bíblia informa que os atos de Jesus para a obra da expiação não foi somente um, portanto vários, começando com ele, Jesus, deixar sua glória e veio ao deserto, porque que é esse mundo. E diz a palavra de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deixou a sua glória, ele veio para esse mundo, para esse deserto, para tirar o domínio de Satanás de sobre as pessoas. E aqueles que creem em Jesus, eles são libertos em Cristo. A Bíblia informa que os atos de Jesus para a obra da expiação não foi somente, portanto, portanto, vários atos, conforme já falamos aqui. Jesus concluiu a obra da expiação com a sua morte na cruz, representado pelo bode da oferta pelo Senhor. Para e pelo Senhor. Porque era o bode que simbolizava a concretização das promessas de Deus desde Gênesis 3,15 e mostra a conclusão em João 3,16. Após a conclusão da obra da expiação representada pelo bode para o Senhor, Jesus aparece vivo e ressuscitado, continua no deserto esse mundo, testemunhando a sua ressurreição por 40 dias nesse deserto. Jesus, após a ressurreição, ficou 40 dias aqui entre nós, na continuação da mensagem da salvação, figurada pelo bode emissário antes da morte de Jesus e depois da sua ressurreição. O santuário era simbolicamente purificado pelo sangue do bode, representou a obra do Senhor Jesus, que pelo seu sangue purificou o nosso santuário, nossa vida, antes que o bode de Azazel fosse introduzido no ritual. Levítico 16:20. A palavra aqui desse Azazel, ele biblicamente é o bode emissário, e não o bode da lenda, que eles misturam, porque a tradução tem essa falha de pegar a etimologia linguística, mas nós entendemos pelos fatos de que Satanás não expia pecado de ninguém, mas Jesus veio para expiar. Levítico 16